Agora voltamos a falar sobre o trágico caso de Nova Fátima, no Paraná, onde uma criança de apenas 9 anos invadiu um hospital veterinário e matou 23 animais. O episódio foi registrado pelas câmeras de segurança e a criança não tinha histórico de violência. E agora a comunidade tenta entender o que pode estar por trás desse comportamento. A gente vai conversar agora com a Lidiane Silva, que é psicóloga especialista em psiquiatria infanto-juvenil, para entender os impactos psicológicos e sociais desse tipo de caso e como é que a sociedade pode agir para prevenir situações semelhantes no futuro. Lidiane, boa tarde. Tudo bem? Me ouve bem? Boa tarde. Sim, prazer estar falando com você nessa tarde. O prazer é todo nosso. Olha, a história aí, no mínimo, estarrecedora. Uma criança aí que não tinha sinal nenhum de ser violenta. Isso é bastante interessante. E teria algum sinal precoce que pode indicar um transtorno grave ou comportamento em crianças dessa idade? É o caso desse menino, por exemplo? Sim. Bom, nós temos que observar que o caso dessa criança, ela era uma criança apática, né? Ela não manifestava comportamentos agressivos. O que nós precisamos no dia a dia observar numa criança são crianças que têm um alto índice de agressividade, de irritabilidade, crianças que quando estão muito nervosas se agridem ou quebram as coisas ou têm o hábito de automutilação. A falta de empatia ela é muito significativa nesse caso. É o que chama a atenção para um psicodiagnóstico dessa criança como um provável caso de transtorno de conduta, algum transtorno de personalidade. E a gente pode diferenciar os comportamentos violentos de episódios comuns em crianças em situação de estresse e de padrões que indicam um problema mais profundo. Então, o que a gente pode analisar para verificar se isso ainda não é um problema maior? Sim. Nós temos que levar em consideração que a irritabilidade, a raiva, às vezes a agressividade é muito comum nesse processo de desenvolvimento. Mas a criança, ela vai aprendendo com a educação, com as condutas do dia a dia, a conduzir suas próprias emoções e a controlar os comportamentos agressivos. Quando a criança ela não consegue controlar esses comportamentos e ela apresenta uma certa frieza, um prazer, uma falta de empatia dentro da agressividade, isso já nos demonstra um transtorno mais profundo, um comportamento inadequado, independente da faixa etária. E diante de um ato assim tão brutal, você acabou de falar que é interessante verificar se a criança ela tem aí uma apatia, como é que podemos avaliar se a criança entende a gravidade desse tipo de ação? Então, se é uma criança já que tem um transtorno de personalidade, ela não vai conseguir compreender os atos, né, as consequências dos seus próprios atos. Então, a intervenção é necessária porque a criança ela pode manifestar outros comportamentos repetitivos pelo simples fato da vivência que ela teve. Se ela estava no mundo da fantasia, que a gente chama, né, se ela estava num momento de euforia, ou se ela sente prazer naquilo ali, pelo fato dela não ter empatia e não saber mensurar as consequências, ela pode repetir esses padrões de comportamento. Então, é necessário avaliar a criança, porque é o que a gente diz no âmbito clínico, cada caso é um caso. Apesar dos sintomas serem os mesmos, os gatilhos são diferenciados, a manifestação, a intensidade dos sintomas são diferenciadas. Bom, e quais seriam as intervenções psicológicas e também psiquiátricas que seriam indicadas em casos onde uma criança comete atos de violência extrema e também qual é o papel da família nesse processo? Sim, esse requinte de crueldade, né, a perversão já na criança, ela precisa ir ao psicólogo para fazer o psicodiagnóstico através de alguns testes, vai avaliar a personalidade dessa criança, essa agressividade, para que fechando esse diagnóstico sejam proposto condutas de tratamento para essa criança. O que a gente indica, né, no âmbito terapêutico é a terapia cognitiva comportamental, que ela vai ensinar a criança a identificar os pensamentos que geram emoções negativas para que ela mantenha esse tipo de comportamento. Já o psiquiatra, ele vai fazer uma avaliação para ver a medicação adequada para conter esses sintomas e trazer o que a gente fala de nivelamento neuroquímico para estabilizar essa criança. Então, o que a gente tem que levar em consideração que é fundamental
fundamental um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico. A gente encaminha, né, esses casos para o CAPS infantil, que tem em todo o município. A gente fica chocado quando vê na televisão, né? Mas é muito mais comum, infelizmente, do que a gente imagina esses transtornos de personalidades em criança. Assim que a criança ela passa por essa avaliação profissional, os familiares também precisam desse acolhimento e tratamento durante um longo período. Bom, então é isso. A família também tem que estar de olho e também tem que participar de todo esse processo, né? Lidiane Silva, obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente te espera numa próxima vez. Eu que agradeço. Muito obrigada, ótima tarde a todos.